Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Ismael Dourado, eu sou professor de matemática e nesta videoaula nós iremos conversar sobre outro método de contagem. Agora nós vamos falar sobre permutações, ou as permutações. Na aula passada nós vimos o princípio multiplicativo. As permutações elas seguem o princípio multiplicativo. Na verdade, os métodos de contagem em geral seguem esse princípio. Me acompanhem para ver como é que é. Aqui eu quero propor um problema para vocês primeiro. O problema é o seguinte: de quantos modos diferentes N pessoas podem ser colocadas em fila? Aquela fila indiana que nós estamos acostumados. Esse N significa um número qualquer. Pode ser, por exemplo, uma pessoa, duas pessoas e assim por diante. Digamos que eu queira resolver esse problema para 3 pessoas. Aí depois eu vou generalizar. Então, eu vou supor que as pessoas em questão têm iniciais A, B e C. Então, a pessoa A, B e C. Digamos que a primeira pessoa ocupar a pessoa a ocupar a primeira posição da fila seja a pessoa A. Se a pessoa A ocupa a primeira posição da fila, digamos que a B ocupe a segunda e C a terceira. É claro que eu poderia permanecer com a pessoa A na primeira posição e colocar a C na segunda e a B na terceira posição. Se você olhar do ponto de vista de organização, essas duas organizações são organizações diferentes. À medida que eu mudo uma pessoa de posição na fila, eu estou formando uma fila diferente. É claro que o grupo de pessoas, ele não muda. O grupo de pessoas A, B e C, ou A, C e B, ou B, A, C e assim por diante, é o mesmo grupo de pessoas. Mas nós vamos concordar que se eu mudar uma pessoa de posição, a fila está mudando. É claro que se você começar com a pessoa B, você pode colocar A na segunda posição e C na terceira. Ou B na primeira, C na segunda e A na terceira. Outra possibilidade, e as duas últimas possibilidades, é claro, são C, A, B e C, B, A. Veja que nós temos um total aqui de 6 possibilidades. Essas 6 possibilidades, elas podem ser explicadas pelo princípio multiplicativo. Suponha que você quer organizar a fila e você quer pôr essas 3 pessoas de maneira organizadas. Então, a primeira coisa que você deve fazer, por exemplo, é claro, é determinar qual a pessoa que vai ocupar a primeira posição da fila. Para essa primeira posição, você tem 3 possibilidades. Digamos que você escolheu a pessoa A. Escolhida a pessoa A, você pode escolher agora 2 pessoas, a B ou a pessoa C. Então você tem 2 possibilidades. Se você colocou a B na segunda posição da fila, é claro que só vai restar a pessoa C, então você tem uma única possibilidade para a terceira posição. De modo que esse problema pode ser resolvido multiplicando 3 vezes 2 vezes 1. Isso é 6. Isso pode ser generalizado, é claro. Se você acrescentasse uma outra pessoa aqui no problema, uma pessoa cujo nome começa com a letra D, você diria que organizar essas 4 pessoas em filas é o mesmo que fazer essa multiplicação. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, 24. E assim por diante. Para N pessoas, nós temos N possibilidades para a primeira posição da fila, N menos 1 possibilidades para a segunda posição da fila
e assim por diante, sempre diminuindo uma pessoa para a próxima posição, até que você vai chegar nas últimas posições, 3 vezes 2 vezes 1. Então, esse número aqui, que é um número bem generalizado, né, um número qualquer, representa a quantidade de maneiras distintas que você pode organizar N pessoas em fila. Agora, esse problema nos permite definir o fatorial, que significa exatamente a contagem de permutações possíveis de N pessoas ou N objetos distintos. Eu vou definir dessa maneira. O fatorial ou a permutação de N objetos é essa multiplicação de N vezes N menos 1, vezes N menos 2, e assim por diante até N vezes 3 vezes 2 vezes 1. Além disso, esse número aqui, ele vai ser representado por esse símbolo, N exclamação. Outra coisa que nós devemos concordar é que 0 fatorial e 1 fatorial, ambos serão iguais a 1. O motivo disso é que nós queremos evitar complicações do tipo como dividir por zero. Não queremos dividir por zero. Então, 0 fatorial será igual a 1. Então, o fatorial, ou o número de permutações de N objetos distintos, é dado por esse número e definido dessa maneira. Vamos resolver outro problema. Considere a palavra matriz. E agora, digamos que eu quero contar todos os anagramas possíveis que envolvem as letras dessa palavra. Nós temos 6 letras. Anagrama é uma palavra que pode ter ou não sentido. A palavra matriz é um próprio anagrama da palavra matriz. E é óbvio que ela tem um sentido para nós. Mas, por exemplo, A, M, AI, digamos, M, R, T e Z não tem sentido algum. Mas é um dos anagramas possíveis que eu posso fazer, que eu posso formar com as letras dessa palavra. Ok. A questão é a seguinte. Você procede da maneira como nós vimos anteriormente. Você tem 6 letras para serem escolhidas e organizadas em ordem. Então você tem 6 possibilidades para a primeira, depois 5 para a segunda, 4 para a terceira e assim por diante. Isso vai dar exatamente 720. Ou ainda 6 fatorial. Eu vou resolver agora um problema bem interessante. Algumas vezes, quando é dado uma quantidade de anagramas, é pedido para nós descobrirmos a ordem em que um determinado anagrama está ocupando. Alguns são um pouco mais complicados, outros nem tantos. Esse, por exemplo, é um problema razoavelmente simples. E eu quero descobrir, dada a palavra bruma, a ordem da palavra Murabi. O que eu vou fazer? Eu vou contar todos antes de Murabi, e o Murabi vai ser a posição que eu quero encontrar, que é justamente aquela que vem depois de todas as outras antes dela. Me sigam. Ok. Primeiramente, vamos colocar essas letras da palavra bruma em ordem alfabética. A, B, depois do B vem o M, o R e o U. A, B, M, R, U. Ordem alfabética. É claro que, se eu contar todas as palavras que começam com A, B, M, R, U, é justamente um desses anagramas possíveis. Então, de novo, todas que começam com A. Para todas que começam com A, nós vamos ter o seguinte.
eu fixo A na primeira posição, ok? E permuto as outras letras. Nós temos 4 letras, então 1 vezes 4, ou 4 fatorial, se você quiser escrever de modo mais simples. Agora eu vou contar todas que começam com a letra B, por exemplo. Eu vou ter as outras letras, digamos A, M, R, U, que podem ser permutadas entre si, de modo que nós temos também 4 fatorial. Lembrando que eu quero encontrar agora Murabi, né? Daqui a pouco. A próxima letra depois de A, B, é justamente M. Então, quando eu contar as palavras com M, Murabi vai estar entre elas. Então, eu vou tomar um pouco de cuidado agora e vou contar o seguinte. Eu vou contar todas que começam com MA, depois com MB e depois com MR, né? Isso, MR. Ok? Eu vou fixar essas duas como se fossem uma única letra. Por exemplo, teremos aqui um total de 3 letras dentro dessa caixinha que podem ser permutadas. Então, nós temos um total de permutação de 3 objetos, dá 6. 3 fatorial. Aqui também nós temos 3 fatorial. Ou seja, aqui, só fazendo uma contagem, 24, 24, 24... Opa, desculpa, aqui não, né? Aqui não. Aqui é 6 e aqui é 6. A próxima letra depois do M é o R, né? Só para M, isso. A, agora eu posso permutar A, B e U, A, B e U, ok. Nós temos aqui um total de 3 também. 3 igual a 6. Agora nós vamos contar o seguinte. Aquelas que tem M, R, U, Murabi, né? Murabi, MU, desculpa, MU. Eu estou seguindo a ordem correta, deixa eu ver. Depois do R vem U, ótimo. Então, tem aquelas que tem MA, MUA, MUB e MUR, ok? Ok. Aqui nós teremos um total de 2 palavras com MUA, porque eu posso permutar as letras R e... qual é a outra? R e B, ok. Total de 2. 2 fatorial é 2. Aqui também, 2. Por fim, na palavra Murabi, as duas outras possibilidades são as permutações da letra A e B. Mas seguindo a ordem léxica, a ordem ortográfica, nós temos exatamente A e B, que é a palavra que eu quero. Então, temos uma possibilidade aqui. Ok? Eu vou deixar essa aqui nessa posição. Vou contar quantas veio anteriormente a ela. Tem essa contagem aqui, ó. 2 mais 2 mais 6 mais 6 mais 6 mais 24 mais 24. Porque agora eu estou na posição da palavra Murabi. Nós temos 24 mais 24 é 48. Nós temos 18. E aqui nós temos 4. Vamos fazer essa contagem. 16. 8 mais 8, 16, mais 4, 20.
2 mais 4 mais 1, 7. 70. Então, 70 são as palavras que vêm antes de Murabi. E a próxima, que é Murabi, está na posição 71. A questão desse problema é ser sempre bem organizado. Veja que eu me perdi um pouco nas letras, né? Vendo a posição. Mas depois a gente vai reacostumando e vai vendo as letras estão nessa posição. Se você organizar as letras na posição alfabética, não vai ser difícil de contar. Vamos ver mais um problema. Agora nós temos um problema interessante. Eu quero saber quantos são os anagramas da palavra Copacabana. O que acontece agora aqui, diferente do que nós fizemos anteriormente, é que nós temos letras repetindo. Veja, temos um A repetindo aqui. Como é que eu vou interpretar esse problema? Eu vou interpretar como se esses As fossem letras diferentes e resolver como nós já sabemos resolver permutações. Eu vou resolver um problema menor com duas letras diferentes. Por exemplo, pegue a palavra ata, ok? E suponha que nós temos dois A's diferentes, A1 e A2. Eu vou contar quantos são os anagramas dessa palavra. Por exemplo, eu posso colocar o A1 e o A2 e o T nessa ordem. Eu posso deixar o A1, depois o T e o A2. Agora, eu posso começar com o A2, A1, T, e permutar o T e o A1. E contar aquelas que começam com T. TA1, TA2, TA2 e TA1. Mas você pode perceber que, por exemplo, esses dois anagramas aqui são o mesmo anagrama. Embora eu tenha colocado um A1 e o A2, os A's são os mesmos, obviamente, né? Então, esse anagrama aqui, por exemplo, eu estou contando ele duas vezes. Outro anagrama que eu estou contando duas vezes é esse aqui. O A1, A2T ou o A2, A1T. E esse aqui também. Então, cada anagrama que eu fiz aqui, considerando como se os A's fossem distintos, estão repetindo. Para resolver essa contagem em excesso, como eu fiz uma multiplicação, eu posso fazer uma divisão referente a permutações dos A's, por exemplo. O A que está permutando, né? A1 e A2, A2 e A1. Da seguinte maneira. 3 fatorial para todas as letras e posso dividir, retirando as contagens em excesso, dividindo por 2 fatorial, que significa justamente as permutações dos A's. Se você tivesse outra letra repetindo, por exemplo, considere a palavra aba. Vou apagar aqui. Para fazer mais um exemplo, considere a palavra aba. Assim, com 2B. É o nome de uma banda britânica. Se você considerasse essas letras como se fossem distintas, você teria 4 fatorial maneira de contá-las. Mas, como os A's e os B's não são distintos, obviamente, você vai fazer contagens em excesso. E para descontar esses excessos, você vai dividir da seguinte maneira. 2 fatorial para a quantidade de A e 2 fatorial para a quantidade de B. E você resolve esse problema. De modo que, para resolver o problema da palavra Copacabana, por exemplo, nós temos um total de quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E
quantas repetições? O C e o A, né? Só essas palavras que repetem. Então, 10 fatorial dividido para C, tem 2C, 2 fatorial, vezes a quantidade de A's, 4 fatorial. Ok? Aí resolve esse problema e você tem a contagem devida. E aqui nós temos uma fórmula que expressa essas permutações com repetição. Se você tem N objetos, e desses N objetos você tem alguns que repetem, você resolve da seguinte maneira. N fatorial, dividido, por exemplo, para N vezes 1 fatorial, N a 2 fatorial, e assim por diante, até o NR. Você não precisa que todos estejam repetidos, né? Porque senão você vai ter igual a 1. Essa forma, às vezes... Uma coisa que precisa ficar claro é, você não precisa usar a fórmula, basta entender o raciocínio. As fórmulas, elas existem porque elas podem ser expressas matematicamente, mas, em geral, elas não precisam ser utilizadas. Tentem não decorar fórmulas. Vamos resolver mais um problema, mais dois problemas, na verdade. Um bairro é formado por 20 quarteirões, conforme a figura abaixo. Nós temos na horizontal 5 e na vertical 4. Uma pessoa que sai do ponto P e vai até o ponto Q pelo caminho mais curto, ou seja, da esquerda para a direita ou de baixo para cima. Okay. Quantos são os caminhos que essa pessoa pode fazer? Uma maneira dessa pessoa fazer esse caminho, por exemplo, é andar somente da esquerda para a direita, assim, e depois de baixo para cima, assim. Ok? Então, para descobrir quantos caminhos diferentes essa pessoa pode fazer, eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver esse problema como se fosse uma permutação com repetição. Eu vou dizer que ela pode fazer o caminho pela direita, pela direita, pela direita, pela direita, direita, e aqui, digamos, cima, 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 cima. De modo que nós temos 5 Ds e 4 Cs. É uma possibilidade. Outra seria você pegar esse caminho aqui, por exemplo. Ó. Ok? Aí você organiza C, D, C, D, C, D, C, D e D. De modo que você vai ter sempre 9 letras no total, 5 Ds e 4 Cs. Então, para resolver isso, você tem 9 fatorial dividido para 5 fatorial vezes 4 fatorial. Se você fizer as contas, você obtém o resultado. Mas a ideia é que é importante. Vamos finalizar isso resolvendo esse problema do Enem. Então, nos livros Harry Potter, um anagrama do nome do personagem Tom Marvolo Riddle gerou a frase I am Lord Voldemort. Suponha que Harry quisesse formar todos os anagramas da frase I am Potter, de tal forma que as vogais e consoantes aparecessem sempre intercaladas. Então, uma vogal, uma consoante, uma vogal, uma consoante, assim por diante, sem considerar os espaçamentos entre elas. Nessas condições, o número de anagramas formados é dado por quantos? Por quantos anagramas? Eu vou contar o seguinte. Ó. Quantas são as vogais? 1, 2, 3, 4. As consoantes? 1, 2, 3, 4, 5. Das quais o T repete 2 vezes. Eu vou imaginar que eu posso colocar as vogais entre as consoantes. Ok. Digamos que aqui esses traços retos vão representar as vogais. E esses ondulados representam as consoantes. Eu quero permutá-las entre si, de modo que as vogais sempre estejam entre as consoantes. Por isso eu organizei dessa maneira. As vogais podem ser organizadas de quantas maneiras distintas? Há 4 vogais. Então, há 4 fatorial maneiras de organizar as vogais.
As consoantes, há 5 fatorial maneiras de organizar as consoantes. Só que eu tenho que dividir por 2 porque existe 2 T's. Repetindo, isso daria um total, ou dará um total, de 1440. E esse 1440, ele vai representar a quantidade de anagramas possíveis da palavra I am Voldemort. Pois bem, nós vamos ficar por aqui sobre a nossa aula de permutações e mais à frente nós iremos ver combinações e combinações com repetição. Até lá!